Bom, pessoal, então aí nós temos, dando sequência na pista de Spa-Francorchamps, 2 voltas no software de telemetria. Uma é meu melhor tempo pessoal, 1:59.580, com fórmula Renault. E a outra é a segunda volta melhor que eu já dei até hoje. 1/10 de segundo mais lenta, 1:59.680. Tá? Bom. Então, vamos dar um zoom melhor aqui. A gente tá lá vindo abriu a volta e estamos indo aí rumo à primeira curva a La Source, que é esse hairpin aqui. Na minha volta melhor, eu tive uma diferença na frenagem. Ó, eu freiei em 140 metros na minha volta mais lenta e eu iniciei a frenagem a quase 160 metros, 20 metros depois. Isso é a distância da linha de chegada, né? Então é depois, 20 metros depois. Bom, esse retardo na freada eu ganhei um tempinho aqui, ó. Mas ele não me propiciou um ganho na saída. Você veja que também eu acelerei antes Então, como eu expliquei, é uma reta não tão longa. Você está em quarta, quinta, às vezes sexta marcha. Vale a pena aqui o quê? Priorizar a saída. Se eu tivesse priorizado melhor a saída na minha volta mais rápida, ela teria sido mais rápida ainda. Porque olha na minha outra volta, eu comecei a acelerar antes. Eu freiei bem antes, 20 metros. Comecei a acelerar pouca coisa depois, 5 metros. Mas tudo bem. Isso me deu um ganho na saída. Ó, 189, 221, tá vendo? Eu consegui ter um ganho na saída porque iniciei a aceleração antes. Você vê que as marchas aqui, ó, foram antes trocadas. Bom, e aí chegamos na Eau Rouge. A diferença aqui tende a se equiparar da volta boa para a volta ruim. Você vê, ó, eu não estou virando o volante ainda. Nas 2 voltas o acelerador não mexe, tá 100%. E a velocidade tá muito parecida, ó. Na minha volta pior, eu tava 0,5 km por hora, 0,4 mais rápido só. Mas eu tive uma vantagem porque acelerei antes, porque priorizei a saída melhor no hairpin. Bom, aí na Eau Rouge, aqui na direção, não tem nenhuma normalidade. E o delta, ó, se manteve. Então é o que eu digo. Carro de fórmula, carro com bastante asa, na Eau Rouge você não ganha e não perde tempo. O gráfico do delta não muda. Na Eau Rouge é obrigação o quê? Pé embaixo, caprichar na tomada. Você vê que foi bem semelhante as duas, praticamente igual. A diferença de velocidade e rotação no motor aqui não é por aceleração, é por causa do contorno. O carro perde um pouco de velocidade e o delta não mudou. Vamos continuar. Carro de fórmula, carro com bastante downforce, você só perde na Eau Rouge, não ganha. A obrigação é fazer bem para não perder. Bom, e aí no final da reta principal,
Ó, eu ganhei um pouco de tempo, 2 km por hora mais rápido. Porque talvez na saída da Eau Rouge, ó, você vê aqui, eu cheguei mais fraco nela. Mas aí eu devo ter conseguido fazê-la melhor e ganhei uma coisica de nada durante a reta, conforme o carro foi acelerando. O suficiente para a curva, para a linha do delta que estava para cima, passar para baixo da linha de base. E aí vem essas 3 curvas aqui meio complicadas, né? Na minha volta pior, eu freiei antes, né? Novamente uns 20 metros antes. Só que nessa aqui o que vale é frear depois. Eu freiei depois, ganhei tempo. O resto dela, você vê, não muda nada. Só que aqui o que aconteceu? Eu perdi tempo, porque eu acelerei antes da hora, provavelmente, e tive que dar uma recolhida no acelerador, e aí na minha volta pior, eu consegui acelerar de maneira mais linear. É complicado, né? A saída dela foi melhor aqui. Bom, aí, vou botar aqui. Aí o que aconteceu, olha lá. A saída aqui melhor fez o delta crescer. Só que aí a gente tem uma coisa que eu preciso explicar aqui para vocês, ó. Aqui é importante priorizar a saída. Eu não consegui, estava lá 1, 2 décimos pior do que a minha volta aqui anterior, a qual queria bater. Só que de uma volta para outra, aqui eu modifiquei a minha técnica, porque treinando eu percebi que eu estava fazendo de uma maneira que não era a melhor que eu podia. O que eu fiz? Antes, quando eu entrava aqui, ó, na entrada, eu dava um toquinho no freio super suave e jogava 4ª marcha. E quem segurava o carro não era a freada, era a redução. E aí, dali a pouco, ó, na hora que a tangente estava tranquila, bem feita, eu jogava de volta a 5ª. O que eu fiz o que eu mudei na técnica? E ganha tempo, e eu ganhei tempo com isso. Eu freiei mais forte e um pouco antes e não reduzi marcha. Ó, na volta melhor eu tô em 5ª. E tive um ganho grande de velocidade. E essa velocidade eu carreguei. Ó, vou mostrar para vocês. Eu fui carregando 52 a 48. E o delta, olha, numa curva e numa retinha. Só disso aqui, da mudança que eu fiz aqui. E como que eu observei isso? Andando com o carro.
Então, às vezes vale mais a pena o quê? Frear um pouco mais forte para sair mais forte e avaliar bem se vale a pena uma redução de marcha ou se o carro mais solto, com uma marcha maior, ele não fica tão firme, mas você ganha tempo porque não reduz a marcha. Então, esse carro, para mim, com a minha configuração e para o meu estilo de pilotagem, eu ganhei tempo com isso. Aí aqui vem esse S e novamente eu consegui frear mais em cima dele, porque você vem aqui de bastante velocidade e ele é de média velocidade, eu não tenho necessidade de frear muito antes. Eu fiz uma freada mais agressiva. Aqui foi mais ou menos parecido. E na saída dele, ó, eu consegui sair melhor. E com isso, o tempo, o delta foi ao meu favor na volta mais rápida. Quer dizer, aqui, que nem eu expliquei antes, a entrada dele vale a pena você frear mais dentro, é de alta velocidade, você não precisa reduzir muito o carro. Então, caprichar bem nessa freada. E sempre que tem duas curvas, a parte mais importante é a saída para a reta, mesmo que seja curta, ganhei tempo. Aí vem a frenagem para essa última curva aqui, que é muito importante. E na minha volta mais rápida, eu freiei depois. E aí, perdi tempo na saída. E o delta colou novamente. Vocês estão vendo? A minha volta mais rápida tem vários pontos piores do que uma outra volta minha muito boa também, só que mais lenta. Se eu conseguir, com essa avaliação que eu estou fazendo, aprimorar um pouquinho a minha técnica, ter a perspicácia, a frieza de saber qual curva eu tenho que priorizar a entrada, priorizar a saída, isso vai me fazer melhorar meu tempo muito. Você já imaginou se toda vez que a minha volta mais lenta é mais rápida que a minha volta, que foi mais rápida, eu tivesse essa técnica somada com a parte melhor da minha volta mais rápida e fizesse uma volta perfeita? Então é só uma questão de, quando você vai voltar para a pista, você fala, poxa, aqui eu tenho que frear um pouquinho antes para priorizar a saída. Que aí olha o que acontece. Eu vou perdendo tempo. Olha lá. E esse tempo eu carrego para a reta toda. Olha lá. Zerou o delta. Até o bus stop eu tô com o delta zerado de novo. O que eu remei não valeu. Só que no bus stop, opa, cacetada, aqui. Só que no bus stop eu freiei depois, razoavelmente depois, ó. Daqui, eita, que treco tá mexendo. Daqui pra cá, eu tenho 40 para 60 e 20 metros. É muita coisa. Então aqui, como eu expliquei, o que é mais importante de tudo é a freada bem dentro da curva, bem forte. Por quê? Você vem em altíssima velocidade, quanto mais dentro você freia, mais tempo você ganha.
E como ela é muito fechada, você não carrega a velocidade. A saída dela é importante você não estar, né, com o carro todo errado para poder acelerar para essa reta. Mas se você pensar que você só está dando uma volta lançada e que depois dela não vale mais, acabou, você não vai dar outra volta, o carro não tem condições de dar outra volta. O carro está no limite acabando essa volta, o motor vai estourar, o freio tá derretendo, não tem condições. Então, é meia reta só. Vale a pena o quê? Sacrificar o máximo aqui. E aí, ó, com esse sacrifício, eu ganhei um delta que foi até o final. Então é isso, pessoal. Agora, munido desses dados de telemetria que eu não tinha visto antes desse momento aqui, eu tinha posto eles na tela, mas não tinha analisado. E com a análise que eu fiz, eu sei o que eu posso fazer para tentar melhorar a minha performance. Espero que tenha sido de alguma valia. E qualquer dúvida põe no comentário. Se gostou do vídeo, dá um like. Se tiver interesse em automobilismo virtual, se inscreve no meu canal. Aquele abraço.